Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A segunda parte será com a doutora Eva Weitzman. Eva, gostaria de fazer uma pergunta complementar ao que você acabou de dizer, porque acho que é crucial, em vez de simplesmente presumir que as moças estão bem. Como moça, você vê todos esses rapazes com quem cresceu e tem esse conflito interno, provavelmente sem compartilhá-lo com todos ao seu redor. O que você diria a uma líder jovem, a um líder jovem, a um bispo, a qualquer pessoa? Como podemos ajudar? Eu não diria para ignorar. O que a irmã Eubank disse sobre a questão do tempo? Essa é uma pergunta justa. É uma pergunta justa para uma jovem fazer. O conselho que eu daria remete à ideia de realizar reuniões e atividades em vez de aconselhar juntos. Um dos papéis que nossa liderança jovem pode desempenhar é realmente aconselhar juntos. Não apenas ensiná-los a realizar uma atividade para que mais tarde sejam bons em realizar atividades da ala, não apenas liderar uma reunião para que mais tarde sejam bons em liderar reuniões, mas sim convidá-los para o conselho. Somos instruídos a falar nesses conselhos sobre o bem-estar das pessoas sob nossa responsabilidade. Podemos realmente falar sobre cada pessoa, ou podemos falar até mesmo sobre a geração ou o grupo, a coorte. Por exemplo, como estão as pessoas? Quais são as perguntas que elas têm? Em vez de tentar passar por essas conversas de forma eficiente, sentir que fizemos um bom trabalho ao modelar uma reunião, aconselhando os jovens, porque eles sabem que, se não têm as perguntas, conhecem pessoas que têm. Elas podem ajudar a fornecer informações e clareza a partir de sua perspectiva aos líderes, sejam elas presidências de moças ou bispos, para ajudá-los a aconselhar, orientar e criar experiências que tornem seguro para as pessoas falarem sobre suas perguntas para que possam resolver isso juntas. Eu diria que as respostas sempre voltam para ministrar e aconselhar juntos. Acho que é nisso que devemos nos concentrar. À medida do sucesso de um programa para moças ou para rapazes e moças DEs, não é o quão divertida foi a atividade. É até que ponto estamos criando relacionamentos de ministração em que as pessoas podem confiar umas nas outras enquanto se orientam mutuamente neste caminho que Jesus Cristo traçou para nós. Sim, porque aqui está essa jovem sofrendo. Nosso objetivo é fortalecer os joelhos enfraquecidos. Teria sido útil se alguém tivesse ajudado você, quando era jovem, a entender que participar do sacramento, isso teria sido útil, ou você acha que teria sido mais um desvio para dizer que não se trata de quem está abençoando ou distribuindo, mas que, na verdade, o Senhor está mais preocupado com aqueles que estão recebendo o sacramento? Isso teria sido útil ou mais uma maneira de você tentar desviar o assunto? Eu cheguei lá eventualmente, mas foi décadas depois, enquanto orava, tentando entender meu papel no sacerdócio, e isso realmente veio através da experiência de ter chamados, do acesso milagroso ao poder do sacerdócio que eu tinha. Certa vez eu estava servindo na presidência da primária da estaca. Eu tinha 20 e poucos anos, provavelmente 25. Era minha vez de dar uma mensagem para a primária que estávamos visitando. Eu nunca tinha estado naquela ala antes. Estávamos sentados na frente, simbolicamente, e então, no final, chegou a minha vez de dar uma mensagem de 5 minutos. O Senhor me convidou. A história faz muito mais sentido se você entender que eu sou péssimo em lembrar nomes, muito ruim mesmo. Mnemônicos não ajudam, nada me ajuda. Essa é uma informação importante. Bem, este é John e eu sou Hank. Sim, obrigado. Prazer em conhecê-los. Levantei-me e o Senhor me disse que o que ele precisava que eu fizesse nesta mensagem era chamar cada uma das crianças nesta sala, nesta primária, pelo nome. Eu não tinha uma lista na minha frente. A única coisa que eu tinha era que tínhamos acabado de passar pelo momento musical. O líder musical, em algum momento durante o momento musical, havia chamado cada uma das crianças na sala. Eu diria que havia provavelmente entre 15 e 20 crianças. Ó. Levantei-me e disse:
O Senhor conhece cada um de vocês. Ele conhece o nome de cada um. Ele conhece o nome de cada um. E então comecei a chamar cada uma das crianças. Chamei todas elas, até que chegou a vez de uma menina que estava bem no meio da turma. E naquele momento não consegui lembrar o nome dela. Fiquei tipo, oh não. Você consegue imaginar ser a única pessoa quando a mensagem é que o Senhor conhece você pelo nome? Pulei ela, chamei todas as outras crianças e, então, o nome dela me veio à mente. E voltei até ela e a chamei pelo nome. Consegui chamar cada uma daquelas crianças pelo nome. Estou dizendo agora, isso foi uma bênção que veio com o chamado, tanto a instrução de que era isso que as crianças precisavam ouvir. Pensei por que não consegui lembrar todos perfeitamente, e então pensei, e se eles achassem que eu tinha apenas memorizado a ordem? Agora eu demonstrei que não, que era realmente certo que elas fossem conhecidas. A esses milagres dos quais pude participar, à medida que experimentei a igreja, à medida que experimentei o poder e a autoridade do sacerdócio em minha própria vida, comecei a entender. Eu também tenho acesso a isso. E foi aí que o poder dos convênios e meu acesso por meio desses convênios começaram a fazer sentido. E foi mais ou menos nessa época que isso passou a ser mais comumente mencionado na Conferência Geral por muitos líderes diferentes. Foi muito empoderador naquele momento, mas quando eu tinha 12 anos, ainda não tinha essa experiência para recorrer, não estava pronta para isso. Tudo o que eu precisava era que fosse seguro para mim ter essas perguntas, que fosse normal ter essas perguntas para continuar no caminho da fé. Sou grata por ter tido isso. Sou grata por ter tido liberdade em minha família para falar sobre como eu realmente era, o que realmente pensava e sentia e minhas perguntas. Isso me permitiu continuar curiosa e convidar esse processo de revelação, assim como vemos em D&C, onde não vem tudo de uma vez. Você não recebe tudo de uma vez. E eu diria que agora, como líder da geração emergente, trabalho principalmente com alunos da BYU com idades entre 18 e 25 anos. Uma das parábolas mais tristes de todas as escrituras é a história das 10 virgens, porque me identifico profundamente com ela, pois tenho essa luz na minha lâmpada. Tudo o que quero é compartilhar esse óleo para que outros também possam tê-lo. Quero dar a eles meu óleo. Quero dizer que tive as mesmas dúvidas, tive as mesmas dificuldades, senti a mesma dor. Olhem para a minha luz agora. Olhem, eu sei que é verdade, é real, é tangível. Deus ama vocês. Essa é sempre a resposta. Deus ama vocês, mas não posso dar a eles todas essas experiências. Eles precisam ir até aqueles que vendem e conseguir por si mesmos. Fiquei muito grato quando o presidente Johnson falou sobre como você pode não ser capaz de dar a eles o seu óleo, mas pode compartilhar a sua luz. É isso que tento fazer, mas tem sido uma jornada. Nem sempre foi fácil. Sou grato pelo dom da fé que me permitiu lutar e debater com essas perguntas, mas também por experimentar a revelação e o poder à medida que eles chegam. Desejo isso a todos que têm perguntas, sejam elas quais forem, podem não ser as mesmas que eu tive, mas espero que as pessoas possam permanecer no caminho, confiar o tempo suficiente para receberem essa revelação por si mesmas. Obrigada. A outra parte é que não seremos capazes de criar nenhum trabalho que seja paralelo ao sacerdócio de Deus. Quero que reconheçamos e honremos o dom que isso é para os homens. Uma das coisas bonitas que o presidente Nelson fez e que foi muito comovente é que ele fala sobre sua santa inveja da maternidade. Ele fez isso em alguns lugares diferentes, onde fala que se tornou cirurgião porque não podia ser mãe, mas ele não está falando apenas sobre pessoas que tiveram filhos nesta vida. Ele está falando sobre o papel eterno e o destino das filhas de Deus. E ele diz especificamente que mudar a narrativa dessa maneira foi um dos momentos mais úteis para mim, porque foi como se eu não fosse tentar aceitar que isso é diferente. Vou honrar a diferença, a beleza da diferença. Temos que nos apoiar nisso de uma forma que não diminua isso,
Agora minha versão adulta está entusiasmada com isso. Na verdade, meu filho de 8 anos estava com dificuldade em querer ir à igreja. Ele dizia: por que eu iria? É tão chato. Eu não quero estar lá. Não é divertido. Não gosto de cantar. A reunião sacramental em particular não é legal. Nós conversamos sobre o sacramento e sua beleza, mas em um determinado momento eu disse: filho, eu quero que você vá à igreja e observe os homens. Observe o que eles estão sendo ensinados e que tipo de homens eles estão sendo ensinados a ser. Depois, quero que você observe o que as outras mensagens do mundo estão ensinando aos homens sobre quem eles são e o que devem ser. É por isso que quero que você venha à igreja. Quero que você tenha acesso ao sacramento, mas também quero que veja o que o sacerdócio de Deus está transformando esses homens, enquanto o resto do mundo os ensina a tomar e explorar. Estamos ensinando-os a dar e a servir. Não estou mais triste com o papel dos homens no sacerdócio. Eles não são o sacerdócio. Tenho acesso à autoridade e ao poder do sacerdócio. Mas ele é transformador de uma forma que remedia a fragilidade dos sistemas masculinos do mundo. Sou grata por isso. E não seria a mesma coisa em nossos sistemas atuais, da maneira como os sistemas mundanos são construídos. O sacerdócio não teria o mesmo efeito se fosse para homens e mulheres. Na minha opinião, é uma correção para esses outros costumes mundanos. Sou grata por isso. Lindo. Muito obrigado por dizer isso. Se nossos jovens não estão aprendendo o que significa ser homem com os líderes da igreja, para onde eles vão? As opções são terríveis. Vamos avançar para o versículo 7. Doutrinariamente, ainda estamos falando sobre perdão e pecado, mas há uma nova ideia aqui que considero muito importante. Agora, em verdade vos digo que eu, o Senhor, não vos imputarei nenhum pecado. Ide e não pequeis mais. Há uma referência à mulher apanhada em adultério. Mas aquela alma que pecar, os pecados anteriores lhe serão imputados, diz o Senhor, vosso Deus. Bem, agora não só somos convidados a perdoar os outros para receber nosso próprio perdão, mas agora não só precisamos permanecer puros, mas se pecarmos, todos os erros que foram perdoados serão de certa forma imputados a nós, o que nos leva ao arrependimento constante. Há alguma dúvida sobre por que precisamos do sacramento todas as semanas? Onde temos essa capacidade de receber esse perdão, de nos envolver no arrependimento? Onde nos rebatizamos? Existem apenas alguns lugares onde obtemos esse tipo de purificação. Temos o batismo, temos o templo e temos o sacramento. Mas essa ideia de que, ao permanecermos puros, também estamos mantendo todos os nossos pecados anteriores afastados, é um conceito novo. Adorei o que você disse, Eva, sobre convidar ao arrependimento constante. É assim que devemos entender isso, porque acho que Satanás quer que as pessoas peguem esse versículo e se culpem com ele. Eu posso me arrepender, mas sei que vou cometer um erro em algum lugar. Isso é desesperador, porque então tudo volta. Sou um caso perdido? Entender dessa forma é convidar ao arrependimento constante. A consistência da mesa do sacramento estará lá todas as semanas para todos nós. E, na verdade, Henk, eu escrevi Mosias 26, versículo 30 ao lado dela. Sim, tantas vezes quantas meu povo se arrepender, eu perdoarei suas transgressões contra mim. Vemos isso repetidamente em Doutrina e Convênios. Essas pessoas estão fazendo o melhor que podem e precisam ser perdoadas. Praticamente a cada sessão, algo mais acontece. Adoro que a mesa do sacramento não tenha rodinhas para ser levada para a Páscoa e o Natal, mas que esteja presa ao chão. Todas as semanas, todos vocês vão precisar disso. Voltem novamente. Vocês estão convidados a voltar à mesa do Senhor. Vamos usar este versículo apenas para dizer que isso convida ao arrependimento constante. Que bênção é poder contar com o arrependimento. Este versículo tem sido mal interpretado. Vou tentar controlar minhas emoções aqui, mas quando você tenta envergonhar um jovem para que ele obedeça, dizendo que, se ele pecar novamente, é como se nunca tivesse se arrependido.
É como se ele nunca tivesse feito nada disso. Você estabelecerá uma base de desânimo, da qual eles talvez nunca se recuperem se acreditarem que isso é verdade. John, como você acabou de dizer, isso não é verdade. Eva, você falou sobre como muitas dessas passagens destacam pequenas notas de rodapé em algumas das parábolas de Jesus. Esta é outra delas. O Senhor diz: mas aquela alma que pecar, os pecados anteriores lhe serão lembrados. É como você disse, convidando ao arrependimento constante. É uma parábola que poucas pessoas entendem. Quando ensino isso na BU, muitos dos meus alunos levantam a mão e perguntam: você pode explicar isso? Não faço ideia do que significa. O Senhor diz, e isso está em Mateus 12, versículo 43. Há um espírito imundo saindo de um homem, e o espírito imundo anda por lugares áridos, buscando descanso e não encontra. É essa a ideia de que eu expulsei esse pecado da minha vida. Agora ele está vagando por aí sem ter para onde ir. O pecado diz no versículo 44, voltarei para a casa de onde saí. Ele volta para mim e encontra tudo vazio, varrido e limpo. Ele pensa, olha, há espaço para mim na minha antiga casa. Ele entra na casa e leva consigo um monte de outros espíritos malignos. Agora, eles moram lá e o estado do homem é pior do que era no início. Na minha opinião, vou deixar vocês dois comentarem sobre isso. Quando o Senhor diz isso, no versículo 7, mas a alma que pecar, os pecados anteriores lhe serão acrescentados, ele está dizendo, ei, se você não encher sua vida com outras coisas e voltar aos pecados, bem, você vai receber um monte de coisas de volta. A parábola seria diferente se o espírito imundo, se o pecado voltasse para a casa e a encontrasse cheia de tantas coisas boas. Eu adoraria que nossos jovens dissessem, não tenho tempo para pecar, estou exausto de fazer o bem. Tenho tantas coisas boas para fazer. Peço a todos que estão ouvindo, por favor, não usem este versículo como um martelo, especialmente com os jovens que vivem em um mundo que nós, adultos, não compreendemos. Você tem que pensar sobre Jesus Cristo e todo o seu papel. Se errar uma vez depois de nos arrependermos fosse o fim, esse plano não faria sentido algum. Isso enfraquece e diminui todo o propósito da expiação e a beleza e generosidade do ato de Cristo. Certamente queremos nos purificar continuamente do pecado. Quero dizer, você está progredindo em uma direção ou na outra, então você quer continuar caminhando, mas às vezes você começa e para, e eu adoro a ideia da parábola da ladeira. Contanto que a trajetória geral esteja indo na direção certa, às vezes você vai cometer erros. Temos que lembrar que o papel de Jesus Cristo foi tornar possível para nós retornar a Deus para sermos co-herdeiros com Ele. Mesmo que não sejamos perfeitos e não vamos ser perfeitos, temos que ser penitentes. Temos que nos arrepender, temos que acessá-lo, temos que acessar a expiação, temos que buscar melhorar a nós mesmos. Tirar esse versículo do contexto e pensar que ele significa que você pode se arrepender uma vez e pronto, é falso. Eva, como você nos ensinou aqui, estou quase relendo este versículo para dizer, siga seu caminho, não peque mais, mas para aquela alma que para de se arrepender. Os pecados retornam, não pare de se arrepender. Arrependimento é uma boa palavra. É uma palavra cheia de esperança. É uma palavra linda. O primeiro princípio do Evangelho é a fé no Senhor Jesus Cristo. O segundo é melhorar por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Continue melhorando, porque não queremos que os pecados voltem para nós. Eva, obrigado por nos deixar parar no versículo 7. Permitindo que John e eu fizéssemos um apelo emocionado, mas precisamos continuar. Temos mais a fazer e pouco tempo para fazer.
Sim, o que é emocionante no versículo 8 é que ficamos sabendo que, mais adiante, nesta sessão, receberemos um novo mandamento, o que é realmente emocionante. Mais uma vez, eu vos digo, eu vos dou um novo mandamento para que compreendais a minha vontade a vosso respeito e, no versículo 9, ou em outras palavras, eu vos dou instruções sobre como deveis agir diante de mim para que isso se volte para a vossa salvação. Gostaria de fazer uma pausa para apreciar essa definição de mandamento. O versículo 9 está definindo o que é um mandamento. São instruções sobre como devemos agir diante de Deus para que isso se volte para nós, para nossa salvação. Que definição excelente, acho isso muito legal. Isso é fantástico. Então, no versículo 10, eu, o Senhor, estou obrigado quando vocês fazem o que eu digo, mas quando vocês não fazem o que eu digo, vocês não têm promessa alguma. Essa é outra daquelas frases curtas da seção 82 que dizemos o tempo todo, mas não necessariamente nos lembramos quando foi que ela foi dada. Estamos prestes a receber não apenas um mandamento, mas um convênio, que é o versículo 10, que agora está transformando o mandamento em um convênio, porque há uma promessa bilateral. Há nosso comportamento de acordo com o mandamento, mas também o Senhor nos concedendo esse benefício. E o benefício é nossa salvação, a oportunidade de herdar nos reinos. Versículo 11. Há apenas uma coisa que quero falar aqui. Basicamente, ele lista um grupo de pessoas que estão participando em diferentes funções. Mas o que eu acho tão interessante é a ordem em que elas estão listadas. Portanto, em verdade vos digo que é conveniente que meus servos, Edward Partridge e Newell Whitney, Sidney Gilbert e Sidney Rigdon, e meu servo Joseph Smith e John Whitmer, e Oliver Cowdery e W.W. Phelps e Martin Harris estejam unidos. Vamos falar mais sobre isso, mas primeiro, levei um bom tempo olhando para isso, tentando descobrir em que ordem esses homens estão listados. Não é por ordem de ordenação. Não temos o profeta em primeiro ou último lugar. Parece quase uma mistura de nomes. Há algumas coisas que quero destacar aqui. A primeira é que isso traz de volta a ideia de evitar a hierarquia e convidar ao conselho. Se fosse uma ordem hierárquica, seria ordenada hierarquicamente por ordem de ordenação ou cargo, ou certamente o profeta estaria listado em primeiro ou último lugar como lugares de honra e uma espécie de lista, e esse não é o caso. Obviamente, não está em ordem alfabética. Se listarmos esses homens e o que eles estavam fazendo na época, começamos com o que poderia ser considerado um lado eclesiástico. Você tem Edward Partridge, que é o bispo em Sião. Você tem Newell K. Whitney, que é o bispo em Ohio. Você tem Sidney Gilbert, Sidney Rigdon, primeiro conselheiro na primeira presidência. E então você tem o profeta e tudo se encaixa em torno do profeta Joseph Smith. Ele está realmente no centro desta lista. Em seguida, você passa para John Whitmer e Oliver Cowdery e W.W. Phelps, Martin Harris, onde você tem algumas das coisas mais temporais. Você tem John Whitmer, que é historiador e registrador, Oliver Cowdery, que trabalha com publicações da igreja, W.W. Phelps, na época, um impressor e editor. É claro que nós o conhecemos e amamos como autor de alguns de nossos hinos favoritos. E depois Martin Harris, que é um benfeitor. Ele fornece muito apoio financeiro para a igreja. O que você realmente vê é esse espelho ao redor de Joseph Smith, onde você tem o lado temporal e o lado espiritual. Da maneira como falaríamos sobre isso hoje, os canais eclesiásticos e os canais mais temporais, mas veremos esse padrão se repetir ao longo da sessão 82. Na verdade, não são duas obras diferentes, é a mesma obra. Achei isso interessante porque essa lista está nessa ordem. Não sei se há algum significado importante nisso, mas acho interessante que desafie a maneira normal de listar e ordenar um grupo de pessoas. Tenho um amigo, Jonathan Oliver, que é dono de uma empresa muito grande em Provo. Se você acessar o site e olhar a seção sobre nós, ele está lá com todos os outros em ordem.
Acho que estão em ordem alfabética. Gostei que você tenha nos mostrado isso. Joseph não se coloca em primeiro ou último lugar. Nem diz: olha, esta é a ordem em que entramos na igreja. Joseph, Oliver. Eu nunca teria percebido isso se você não tivesse mencionado. Em seguida, eles são convidados a se unir por um vínculo e um convênio que não pode ser quebrado pela transgressão, a menos que o julgamento se siga imediatamente em sua administração. Agora estamos invocando novamente o que começamos, que é o julgamento, que é do Senhor. Precisamos permanecer puros. Precisamos não ser quebrados pela transgressão, o que eu acho que significa tanto não ser quebrados pelo nosso próprio pecado, quanto não ser quebrados pela transgressão dos outros, pecando nós mesmos, julgando-os ou questionando-os. A transgressão pode nos quebrar porque estamos participando dela ou porque estamos focando na transgressão dos outros. Eles têm essa oportunidade de criar esse vínculo e convênio. Ainda estamos ansiosos para descobrir qual é o novo mandamento. O que é essa nova aliança que está por vir? Ela ainda está por vir. Ainda não chegamos lá. A palavra mordomia é mencionada no versículo 11. Mordomia é um conceito lindo. Há muito que o Salvador ensina sobre mordomia e como mantê-la. Falaremos mais sobre isso à medida que continuarmos nas Escrituras, mas gostaria de dedicar um momento para apreciar os ensinamentos da presidente Johnson sobre mordomia. Ela deu uma palestra mundial para jovens adultos, na qual falou muito sobre mordomia e os diferentes tipos de mordomia que temos. Ela falou sobre como a mordomia é a administração cuidadosa e responsável de algo que nos foi confiado. Ela também fala sobre como nosso papel é compreender nossa mordomia enquanto nos preparamos para a segunda vinda de Jesus Cristo. Cuidar bem de nossa mordomia é parte de como podemos reconhecer nossa posição diante de Deus e nos conectar com Ele e com sua obra. Ela relacionou a mordomia com a mordomia do nosso próximo e da terra, cuidando do meio ambiente. Ela falou sobre comunidades, ajudando-as a se tornarem mais sustentáveis como comunidades, cuidando das pessoas necessitadas, das pessoas que passam fome, e também falou sobre mordomia em termos de outros recursos, que é como geralmente interpretamos no contexto desses versículos sobre a mordomia financeira e os bens imóveis que a igreja possuía naquela época. No versículo 12, somos lembrados do motivo pelo qual estamos fazendo tudo isso, para administrar os assuntos dos pobres e todas as coisas pertencentes ao bispado, tanto na terra de Sião quanto na terra de Kirtland. Mais uma vez, administrar os assuntos dos pobres é uma parte fundamental disso. Por que temos todos esses bens? Por que temos esses armazéns cheios? É para servir aos outros. Versículo 13. Pois consagrei a terra de Kirtland em meu devido tempo para o benefício dos santos do Altíssimo e para um estaca em Sião. E 14. Pois Sião deve crescer em beleza e em santidade. Suas fronteiras devem ser ampliadas. Suas estacas devem ser fortalecidas. Estamos fazendo a igreja crescer. Parte do motivo pelo qual estamos fazendo a igreja crescer é para proporcionar acesso ao perdão, à beleza dessas ordenanças e da salvação, mas também para cuidar daqueles que estão em necessidade, e isso é realmente o que estamos falando sobre a Firme Unida, e estamos falando sobre as coisas e o dinheiro, a riqueza que a igreja acumulou até este momento e recebeu, cujo propósito é realmente cuidar daqueles que estão em necessidade. Finalmente, nos versículos 17 a 19, recebemos o novo mandamento que nos foi prometido. Fomos informados de que ele viria. Temos todo tipo de indício sobre por que ele é necessário e qual será o seu propósito. Finalmente, nos versículos 17 a 19, nós o recebemos. A razão pela qual sabemos que é aqui que está o mandamento é porque temos uma linguagem imperativa. É como se um tu deves fosse um imperativo. Você fará isso. O versículo 17 diz, e tu deves. Essa é agora a linguagem imperativa que nos diz que isso é um mandamento. Você deve ser igual, ou, em outras palavras, você deve ter direitos iguais sobre as propriedades para o benefício da administração de seus bens.
cada homem, de acordo com seus desejos e necessidades, na medida em que seus desejos sejam justos, tudo isso para o benefício da Igreja do Deus vivo, para que cada homem possa aprimorar seu talento, para que cada homem possa adquirir outros talentos, sim, até 100 vezes mais, para ser lançado no celeiro do Senhor e tornar-se propriedade comum de toda a Igreja. Cada homem buscando o interesse do seu próximo e fazendo todas as coisas com os olhos fixos na glória de Deus. Então, é um pouco longo, mas se você resumir para algo como tu deves, essencialmente tu deves ter direitos iguais sobre essa propriedade. E depois há uma expansão do que isso significa. Para que você está usando isso? Você está garantindo que as necessidades temporais básicas de todos sejam atendidas e vai usar isso para abençoar a vida do maior número possível de pessoas, todos os que estão na igreja, e que ao fazer isso, ao colocar as coisas no armazém, elas serão multiplicadas. Todo homem pode aprimorar seu talento. Talento aqui tem um duplo significado, como quando Jesus Cristo conta a parábola dos talentos. Mesmo os primeiros cristãos interpretariam isso de duas maneiras diferentes. O talento é uma unidade monetária, que na verdade é como muito dinheiro, décadas de salários, muito dinheiro, ou pode significar dons espirituais. Há uma referência muito intencional à parábola dos talentos aqui, mas há também outra pequena referência aqui onde se fala até mesmo de 100 vezes mais. Ninguém na parábola dos talentos recebe 100 vezes mais do que investiu. No máximo, eles dobram o seu investimento. Mas aqui nos é prometido um aumento de 100 vezes. Há uma pequena e divertida toca de coelho em que você pode entrar. Se você observar todas as vezes que um aumento de 100 vezes aparece nas Escrituras, verá que o padrão é que isso se refere essencialmente a uma recompensa eterna ou a um aumento eterno. É ilimitado, é essencialmente infinito. Interessante. É como a parábola dos talentos, mas com uma diferença. Uma das ironias engraçadas é que a parábola dos talentos em si tem uma diferença. A parábola dos talentos, ou uma parábola semelhante, é contada 2 vezes nas Escrituras. Na versão King James, acho que eles usam a palavra libras. Em outras, é minas, eu acho. E depois, a parábola dos talentos. São histórias semelhantes, mas ligeiramente diferentes. É aqui que está a reviravolta. Em geral, sentimos que temos uma boa noção do que se passa nessas histórias. Há administradores que recebem uma quantia de dinheiro da pessoa que realmente possui a riqueza. A quantia em Lucas 19 é muito menor. É cerca de 3 meses de salário, enquanto os talentos em Mateus 25 equivalem a cerca de 20 anos de salário. Mas em ambos os casos, há vários servos que são administradores desse investimento temporal em Mateus 25, a parábola dos talentos. Você tem um servo que recebe 5, outro que recebe 2 e outro que recebe 1. Os 2 servos com 5 e 2 vão investir o dinheiro e duplicam o seu investimento e devolvem ao Senhor a quem pertence o dinheiro. Na versão de Lucas 19, onde falamos de libras, há, na verdade, 10 servos que recebem 1 libra cada. Todos recebem a mesma quantia, mas só são descritos 3 resultados. Um recebe 10 vezes mais, um retorno realmente incrível. Depois, tem outro como na história anterior, que não recebe um retorno tão bom, mas ainda assim investiu, arriscou e obteve um retorno. Depois, há um servo que basicamente enterrou a libra, devolvendo apenas o que lhe foi dado originalmente. É aqui que entra a reviravolta. Havia uma situação política na época em que Herodes, o Grande, tinha um filho chamado Arquelau. Arquelau viajou para Roma porque queria receber o título de rei após a morte de seu pai, Herodes. Havia uma delegação de judeus que se opunha a ele e apelou a César, dizendo: "Não o faça nosso rei. Não queremos esse homem como nosso rei." Eles basicamente criaram um título diferente para ele. Ele acabou não se tornando rei. Isso está acontecendo no éter. Está no éter político dessas histórias.
Bem, a versão de Lucas 19 dessa história começa assim: um certo nobre foi para um país distante para receber um reino, mas seus cidadãos o odiavam e enviaram uma mensagem atrás dele dizendo: não queremos que esse homem reine sobre nós. Alguns estudiosos, ao estudar essas parábolas, dizem que pode haver, na verdade, uma mensagem codificada sobre os sistemas que existiam na época e a política da época. Essas interpretações, na verdade, dão uma interpretação quase oposta à que normalmente usamos. Normalmente, pensamos que os servos são recompensados com mais responsabilidade, seja sobre cidades, seja com mais riqueza ou elogios, porque investiram e receberam retorno sobre o seu investimento. Há algumas interpretações que sugerem que o objetivo da história era dizer que a pessoa que fez a coisa certa foi aquela que não participou de sistemas corruptos que exploravam as pessoas para obter ganhos. O que é estranho é que agora temos interpretações quase opostas, rotações, mas o que eu sugeriria é que pensássemos sobre ambas em paralelo. Se você pensar em receber dons espirituais, tentar ampliá-los, investi-los e obter um retorno, isso é consistente com tudo o que Jesus ensinou. Mas se você pensar em retornos financeiros e pensar nisso no contexto do ministério de Cristo, o objetivo da riqueza não é obter retornos. Trata-se de ter a oportunidade de abençoar outras pessoas. Há aplicações tanto no sentido literal do dinheiro, onde eu tenderia para a interpretação que diz que, na verdade, não participamos de sistemas corruptos. Precisamos ser honestos em nossas negociações. Precisamos garantir que sejamos justos, mas também a ideia de que as maneiras como investimos espiritualmente serão acrescentadas a nós em retidão. Essas duas interpretações, se você pensar em ambas, podem realmente existir em paralelo. Uma é mais literal e a outra é metafórica. Elas podem existir nessa tensão. Ao voltarmos a outras escrituras mais adiante, veremos que essa tensão continua à medida que vemos parábolas adicionais mencionadas nessas escrituras. Gostei do que você disse. Muitas vezes queremos saber qual é a maneira correta de interpretar uma escritura, e acho que o Senhor diria o que você disse. Bem, todas elas. Tire a lição certa. As escrituras, ao que parece ao Senhor, são muito fluidas. Ele usa partes delas e as molda, altera de acordo com quem está falando. Adorei todo o Novo Testamento que você citou na seção 82. Nunca tinha visto isso antes. Há tanta coisa aí. Uma das coisas legais, novamente, sobre a seção 82, é que ela está estruturada em uma espécie de ciclo, um círculo. No versículo 23, voltamos ao ponto de partida. Lembre-se, começamos com o perdão e garantindo que não estávamos julgando uns aos outros no versículo 23. Isso é reiterado. Temos todas essas instruções. Temos este novo mandamento. Agora, versículo 23. Deixem o julgamento comigo, pois é meu, eu retribuirei. Então, a paz esteja com vocês. Minhas bênçãos continuam com vocês, o que é uma espécie de eco de a paz eu lhes deixo, a minha paz eu lhes dou. Mais uma vez, você pode reconhecer aqui a voz de Jesus Cristo na seção 82, mas voltando ao conceito de julgamento e pureza, que continua no versículo 24. Pois ainda assim, o reino é vosso e será para sempre, se não cairdes da vossa firmeza, assim seja. Amém. Começamos com o perdão, com o não julgar, permanecendo puros, e então recebemos o mandamento no meio e depois voltamos a isso. E o que eu acho importante sobre isso é que acho que isso estabelece um padrão, porque no meio estamos nos referindo à lei da consagração. E está sendo revelado lentamente, em partes. Esta é uma parte disso. O que fazemos com essa riqueza que temos em nosso armazém e como sermos bons administradores? Se pensarmos na consagração como uma espécie de convênio supremo, pelo qual nos comprometemos com essa forma suprema de existir em comunidade uns com os outros, acho muito interessante como ela está conectada e aqui encerrada com a ideia de permanecer puro e arrepender-se, também perdoar uns aos outros e deixar o julgamento com o Senhor.
Esse é um padrão que vemos também no templo. Convido-nos a refletir sobre isso ao passarmos da sessão 82. Isso foi fantástico. Nunca percebi que a sessão 82 estava nos perguntando: quão bem você conhece o Novo Testamento? Isso é muito divertido. Sim, os ensinamentos de Jesus Cristo são constantemente referenciados ao longo de todo o texto. Muito bem, temos outra sessão. O que você quer ver no 83? A sessão 83 é bastante breve e relativamente direta. Há algumas coisas a serem destacadas em termos de nossa igreja global e também do contexto da época relacionado a isso, mas na sessão 83, o Senhor estabelece as leis da igreja relativas às mulheres e crianças, especificamente aquelas que perderam seus maridos ou pais. A razão pela qual isso é tão relevante nos leva de volta à década de 1830. Mais uma vez, as leis da época tornavam muito difícil e, em alguns casos, impossível para as mulheres possuírem ou manterem propriedades. Não havia estado de bem-estar social, não havia previdência social, não havia rede de segurança do governo. O sistema de previdência social era francamente os homens, era isso. Os homens eram responsáveis como pais por cuidar de seus filhos, incluindo suas filhas. Quando as filhas se casavam, o marido passava a ser responsável por cuidar dela e dos filhos. No caso de viúvas, isso normalmente significava que, embora nessa altura da lei uma viúva pudesse herdar parte dos bens do marido falecido, normalmente não podia receber tudo. Na maioria das vezes, os bens eram colocados sob a tutela de um homem. A viúva, nessa circunstância, não teria, na verdade, nenhuma herança em muitos desses casos, independentemente da lei da época, e isso será importante mais tarde, quando você abordar outras sessões que ainda estão por vir, mas isso tem paralelos com a estrutura social e a rede de segurança social no antigo Israel, onde os homens eram responsáveis. É aí que você tem viúvas se casando com os irmãos de seus maridos falecidos, esse tipo de coisa acontecendo. Se você analisar a lógica e a razão por trás disso, a lei que estava em vigor na época tratava realmente da responsabilidade dos homens em cuidar das mulheres e dos filhos. O casamento era essencialmente a forma de criar essa rede de segurança social para pessoas que, de outra forma, não participariam da economia remunerada. Existem todos os tipos de economistas que falam sobre as formas como as mulheres contribuem para a economia, mesmo quando não são remuneradas por isso, incluindo alguns dos trabalhos de cuidados que mencionamos anteriormente. Mas esses sistemas são criados para cuidar das pessoas e nem sempre funcionam porque exigem que os homens sejam benevolentes. Eles exigem que os homens realmente compartilhem sua riqueza. Cuidem dessas pessoas que estão em necessidade e não são privilegiadas nos sistemas econômicos nem nos sistemas políticos. Sempre que leio sobre viúvas e filhos ou viúvas e órfãos em particular, não só penso nesses sistemas econômicos e políticos em que os homens são uma espécie de rede de segurança social, mas também penso em como o Senhor está explicitamente cuidando das pessoas que são privadas de seus direitos pelos sistemas da época. Seja qual for o sistema econômico da época, ele vai cuidar daqueles que são privados de direitos. Podemos pensar sobre isso no mundo de hoje. Ainda existem sistemas em que mulheres não têm acesso a direitos de propriedade em todo o mundo. Não estou falando tanto dos Estados Unidos na maioria dos casos, mas globalmente existem mulheres que não têm acesso a direitos de propriedade. Mulheres em alguns lugares que não têm o direito de votar em favor de seus próprios interesses e garantir que suas necessidades sejam representadas, porque é muito importante que nos concentremos aqui nas viúvas, crianças e órfãos, mas também há um sentido mais amplo em que isso é uma abreviação para as pessoas que estão sendo prejudicadas pelo sistema econômico atual. O que o Senhor diz, ele nos dá 6 versículos. Vamos aprender. É muito claro, muito direto. Vamos direto ao ponto. No versículo 2, as mulheres têm direito à manutenção de seus maridos até que eles falecem, e se não forem consideradas transgressoras,
terão comunhão na igreja. Isso está essencialmente dizendo: sim, esperamos que os homens cuidem das mulheres, que cuidem das necessidades de suas esposas e filhos. Vemos ecos disso tanto nas perguntas da recomendação para o templo, quanto em família. Uma proclamação ao mundo, onde fica muito claro em ambos os casos. Na proclamação, diz que os pais são responsáveis por prover as necessidades da vida e a proteção de suas famílias. Há uma afirmação que é bela, pois protege as contribuições que as mulheres fazem de maneiras que nem sempre são remuneradas. Existem muitos economistas. Eu citaria Marilyn Waring, citaria Nancy Folber ou Bina Agarwal, que falam sobre as contribuições das mulheres em todo o mundo. Essas economistas estão explorando o papel das mulheres em economias onde elas nem sempre são remuneradas pelo trabalho que realizam, o que inclui o trabalho de cuidar dos filhos. Isso inclui o trabalho de cuidar de idosos. Inclui, em muitos casos, o tipo de agricultura que as mulheres fazem, pelo qual não são remuneradas, mas que é necessário para manter o bem-estar de suas famílias. Em sistemas em que os homens têm acesso à economia de uma forma remunerada que lhes permite comercializar. Isso proporciona uma proteção às mulheres que também contribuem para a economia, mas não são remuneradas de forma a ter acesso a coisas como comércio e propriedade. O segundo versículo faz isso. Temos ecos disso na proclamação sobre a família. Então, se passarmos para o quarto versículo, todas as crianças têm direito à manutenção dos pais até atingirem a maioridade. Também estamos protegendo as crianças. Existem tantos lugares no mundo, isso pode parecer tão estranho para as pessoas que vivem nos Estados Unidos da América, embora isso também aconteça aqui às vezes, onde você tem pais que abandonam seus filhos, ou, de uma forma ou de outra, não são capazes de cuidar deles da maneira que eles precisam. Mas, em todo o mundo, também vemos situações em que crianças são abandonadas, em parte, porque seus pais não querem ou não podem cuidar delas, não podem satisfazer suas necessidades básicas. Uma das belezas desse conjunto de escrituras é que ele diz, em primeiro lugar, que você não deve abandonar seu filho. Você é responsável por seu filho, o que não parece ser uma ideia revolucionária, mas na verdade é, em algumas das circunstâncias que as pessoas estão vivendo. Essa é uma questão muito real. A próxima coisa é que isso cria um sistema por meio do armazém do bispo, por meio dos programas de bem-estar da igreja que, aqui em 1832, estavam apenas começando a ser implementados, e agora são sistemas sofisticados e maravilhosos que podem fornecer as necessidades básicas para as famílias quando elas não conseguem fazer isso por si mesmas, a fim de manter essas famílias unidas. Esse é realmente o início desse sistema de bem-estar que diz, em primeiro lugar, que as famílias são responsáveis umas pelas outras como uma unidade. Quando não podem, permanecem juntas. Mantêm essas relações e responsabilidades familiares, e a igreja irá ajudá-las até que possam alcançar esse nível de autossuficiência que lhes permita satisfazer as necessidades básicas da sua família. É isso que está sendo convidado aqui nesta sessão, especialmente nos versículos 1 e 4. No versículo 5, isso fica ainda mais claro, de modo que eles têm direito à igreja, ou, em outras palavras, ao armazém do Senhor, se seus pais não tiverem com que lhes dar herança. Novamente, isso se refere ao que acabamos de aprender na sessão anterior. O armazém será mantido pelas consagrações da igreja. As viúvas e os órfãos serão sustentados, assim como os pobres. Aí está essa parte. Não estou inventando que, quando falamos de viúvas e órfãos, estamos falando de qualquer pessoa que tenha sido privada de seus direitos. Você pode ver isso no versículo 6, também os pobres. Boa observação. Isso é ótimo. Em seu trabalho, Eva, você vê isso como algo bastante revolucionário para 1832, que o senhor está dizendo que vamos implementar um sistema
Sim, eu vejo isso como revolucionário. Acho que é revolucionário em qualquer época e lugar que o Senhor diga que nós, como precisamos ter um sistema em que as pessoas dão o melhor de si. Isso inclui sua riqueza, mas também inclui seus talentos e habilidades para apoiar uns aos outros nessas belas comunidades. Lembre-se de que, na seção 82, aprendemos que todos os sistemas mundanos estavam corrompidos. Nenhum deles é bom. Essa é uma abordagem revolucionária, não importa quando ou onde você a aplique. Às vezes, ouço pessoas falarem sobre essa lei superior da consagração e que ela foi removida e substituída pelo dízimo de 10% que todos nós conhecemos e amamos tanto, e isso é comprovadamente falso. Sim, Vou ser bem clara sobre isso. Isso é dado como um modelo eterno, nunca foi revogado. Se você observar os sistemas da igreja, tanto o programa de bem-estar, o escritório do bispado-presidente, os sistemas humanitários que temos em vigor, as ofertas de jejum, o ministério, toda a igreja, toda a sua estrutura é elegante, bonita e integrada. É a evolução do que estamos vendo aqui. No início, em 1832, eu diria que sim, foi revolucionário para a época, mas diria que é revolucionário para qualquer época. Se realmente entendermos como funciona e formos capazes de integrar as dimensões espirituais, nas quais amamos uns aos outros e permanecemos puros, e também compartilhamos nossa riqueza temporal para garantir que todos sejam cuidados. Não há sistema mais revolucionário do que esse. Eva, como você nos ensinou hoje, especialmente nesta parte da seção 83, posso entender por que Paulo diria que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e não o dinheiro em si. Podemos ver a orientação do Senhor em relação ao dinheiro e aos recursos. Ele não tem medo algum disso, mas quando começamos a amá-lo, veja quem sai prejudicado. Exatamente. Esse foi, na verdade, o primeiro diretor do Ballard Center. Todd Manwaring foi meu antecessor nessa função. Essa era sua escritura favorita, Tiago 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se imaculado do mundo. Isso resume tudo. E eu preciso dessa verificação constante do amor ao dinheiro. Eu, pessoalmente, preciso disso. Não sei como são os ouvintes, e sei que John não cai nessa, mas eu posso cair nessa armadilha. Ninguém faz o bem. Esse sistema de pegar, você tem que ganhar mais. Não me interpretem mal, eu adoro dar, mas posso ficar preso nesse sistema de que preciso do que há de mais novo e melhor para ser feliz, quando o oposto é verdadeiro, o oposto exato é verdadeiro. Dar e servir, na verdade, criam mais felicidade humana. Isso não é pesquisa religiosa, é pesquisa em todo o mundo. É um equilíbrio interessante porque um dia quero ir em uma missão com minha esposa. Preciso ser um administrador sábio o suficiente para economizar e ter algo para que possamos fazer isso, mas vou colocar meu coração nisso. É disso que você está falando. Tornar isso o amor ao dinheiro. Sim. A outra parte também, e vejo isso às vezes, especialmente com homens, estudantes que passam pela faculdade de administração, porque há uma ênfase muito grande em que os homens sejam os provedores e garantam o sustento financeiro de suas famílias. Às vezes, vejo-os quase se reduzindo a nada além de assalariados. Nada além de provedores. Sim, eles obtêm um senso de valor disso. Eles quase percebem que é assim que os outros também os valorizam. Quero oferecer um contraponto cuidadoso. Embora seja verdade que, novamente, acho que o Senhor está oferecendo um contraponto aos sistemas econômicos de nossos dias. Acho que é isso que ele está fazendo aqui. Acho que se nosso sistema econômico fosse diferente, também seria diferente a maneira como lidamos com isso. Mas, em nosso sistema, onde os homens têm sido historicamente favorecidos economicamente em termos de capacidade de trabalhar e ganhar salários,
Há uma tendência de criar isso agora como sua identidade e usar essas escrituras erroneamente para dizer que isso é tudo o que você é. Mais uma vez, uma das partes bonitas desse conjunto de escrituras é que ele diz: não, nós convidamos você para esse trabalho de cuidado que tradicionalmente tem sido o trabalho das mulheres. Vamos equilibrar essa identidade. Você não é apenas um assalariado. Você não é apenas um salário. Você é um parceiro pleno em nosso trabalho de cuidar dos filhos de Deus. Essas escrituras convidam a isso, mas para qualquer um que sinta que seu único valor é o número em seu contra-cheque todos os meses, eu diria apenas que você é um filho de Deus, e isso é muito mais do que o dinheiro jamais poderá lhe dar. Mas algumas dessas interpretações mundanas, quando falamos em trazer essas visões mundanas, em algumas dessas interpretações mundanas, são tão prejudiciais para os homens quanto para as mulheres. Sei que falamos muito sobre as mulheres, da maneira como experimentamos o mundo, mas esses pontos de vista mundanos são realmente prejudiciais. O que realmente vemos nessas escrituras é que todos somos convidados para o mesmo trabalho. Esse trabalho de Deus pode ter, em diferentes momentos, diferentes papéis, mas é um trabalho compartilhado. Devemos fazê-lo juntos. Adoro esse convite e espero estar à altura dele. Sim, lindo. Isso me lembra a frase: há um caminho mais excelente. Adorei o que você disse no final, que homens e mulheres não precisam ser reduzidos a esses papéis básicos. Acho que ao longo dessas 3 sessões, o Senhor está nos convidando para um modo de vida muito melhor. Eva, você pegou esses... O que você disse? 37 versículos? Foi isso que você nos disse no início? Sim, acho que está certo. Você conseguiu extrair coisas que eu nunca teria percebido sozinho. Ainda temos mais alguma informação a extrair de você para a sessão 83. Como a seção 83 se concentra especificamente em mulheres e crianças, gostaria de destacar rapidamente o foco da Sociedade de Socorro Geral na nutrição e no bem-estar de mulheres e crianças. A presidente Johnson falou sobre isso de maneira muito bonita. Ela diz especificamente que queremos capacitar as mulheres e as famílias com maior compreensão e recursos para que estejam mais bem equipadas para fazer mudanças que possam ter um impacto duradouro em seus lares, comunidades e nações. É um pensamento realmente grandioso, mas enraizado no serviço às mulheres e às crianças. Ela diz que quando uma mulher é empoderada porque é saudável e instruída, as famílias são abençoadas, as comunidades são elevadas e as nações são fortalecidas. Quando você abençoa uma criança, você investe no futuro e então ela revela em que elas estão focadas. Nosso trabalho se concentra na nutrição de crianças menores de 5 anos, cuidados maternos e neonatais, imunizações e educação. Não sei se vocês sabiam que a Sociedade de Socorro tem seu próprio conjunto de iniciativas nas quais está trabalhando. O que eu gostaria de reiterar é que a presidente Johnson falou sobre encontrar maneiras de se envolver nisso em sua própria comunidade. Isso pode ser um esforço global, e há muitos lugares no mundo para onde você pode enviar dinheiro para imunizações e educação. Eu encorajo você a fazer isso, mas a presidente Johnson também fala sobre procurar pessoas em sua própria comunidade que tenham necessidades. Procurem mulheres e crianças em sua ala que precisem dessas coisas e, se não houver ninguém em sua ala com essas necessidades, procurem pessoas em sua estaca. Estabeleçam esses contatos porque vocês podem servir mais do que imaginam. Esse é um esforço global e faz parte do que significa ser membro da Sociedade de Socorro atualmente. Uau! Eva, isso foi espetacular. Estou olhando para trás, John. Você tem tantas anotações quanto eu? Encontrar todas as referências do Novo Testamento. Tantas ideias. Não se trata apenas das ideias, Eva, mas da sensação que temos quando terminamos aqui de que precisamos ir e fazer algo. Sim, John, não sei quanto a você, mas estou tendo todo tipo de impressão sobre quem preciso procurar. sim, preciso me arrepender e ser um ministro melhor. Estou feliz por poder me arrepender novamente.
Estou feliz por termos conversado sobre isso também. Estou feliz por podermos nos arrepender novamente. Eva, obrigado. Obrigado por se preparar. Obrigado pelo seu tempo. É um prazer estar aqui. É uma verdadeira alegria. Todos nós podemos sempre melhorar. E isso faz parte do progresso eterno. Tudo o que você acabou de nos mostrar, a riqueza dessas 3 sessões vem de, deixe-me ver a data, 1832. Um fazendeiro de 26 anos que é ótimo. Ele não é um idiota, mas pegamos alguém com experiência em organizações sem fins lucrativos, décadas de experiência. Você não é tão velho, mas tem décadas de experiência. Você extraiu com sua experiência tudo isso dos escritos de um fazendeiro de 26 anos na década de 1830. O que isso significa para você? Bem, Hank, acho que você sabe tão bem quanto eu que esses não são apenas os escritos de Joseph Smith. Essa é a voz do Senhor, e isso para mim é o testemunho que recebo quando leio essas sessões. Não se trata de um jovem inventando novos sistemas. Esse é o processo de revelação, e podemos ver a voz do Senhor em todo ele. Tudo aponta para Jesus Cristo. Adoro a experiência de ler o que chamo de documentos reveladores. É assim que vejo as Escrituras. É assim que vejo a proclamação. São documentos que foram revelados e revelados pelo Espírito. Quando os leio, quando sinto o Espírito, tudo se revela. Sou capaz de ver muito mais do que poderia de outra forma. Normalmente, o que vejo nesse momento é orientação para minha própria vida. Vejo essas sessões de doutrina e convênios como documentos reveladores. Vejo a proclamação ao mundo sobre a família como um documento revelador. Esses são lugares aos quais posso recorrer para receber revelação pessoal e orientação em minha vida. Quase nunca penso em Joseph Smith como o autor de qualquer uma dessas coisas, porque ele não é, como vimos na sessão 81, Jesus Cristo é o autor e consumador. Ele é o alfa e o ômega, e sou grato por isso. Obrigado por dizer isso. Você quase esquece que Joseph nos deu isso enquanto está lendo. Eu me pergunto se o próprio Joseph Smith... Eu acho que sim. Eu acho que ele veria o que Eva fez com esse João e diria: uau, eu também não vi isso. Recuar e dizer: uau, eu não escrevi isso. Absolutamente incrível. Todos que estudamos este ano e convidamos para participar viram coisas tão profundas e tão belas que transcendem 1832 e 2025. Bem, com isso, ficamos tristes por ver isso acabar, mas precisamos agradecer a doutora Eva Weitzman por estar conosco. Foi espetacular. Queremos agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen, e a todos os episódios que lembramos, ao nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana. Este será um grande episódio, a sessão 84, chegando no Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.co. É followhim.co. É claro que nada disso seria possível sem nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Cabuica, Irid Gonzalez e Annabelle Sorensen.